Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui com a unidade 2 da disciplina de Software Educacional e Objetos de Aprendizagem da especialização da pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação. Eu sou o professor Ariel Soares Teles e o título dessa aula é o uso de objetos digitais de aprendizagem na prática docente. A sigla ODA é utilizada para objetos digitais de aprendizagem. Os tópicos dessa aula são o uso de softwares educacionais, a sigla para softwares educacionais é SE, e objetos digitais de aprendizagens na prática docente. Nesse momento eu vou estar apresentando alguns exemplos de softwares e de objetos digitais de aprendizagem na prática, desafios e reflexões no uso de softwares educacionais e objetos digitais de aprendizagem. E por fim, eu vou estar apresentando para vocês um estudo de caso com um objeto digital de aprendizagem na área de biologia, que vai também servir de exemplo para realizar a atividade desta unidade. Bem, quando se vai utilizar um software educacional e um objeto digital de aprendizagem, é necessário primeiramente definir e criar uma metodologia de uso para esse objeto digital de aprendizagem ou software educacional. Para isso a gente chama esse tópico, né, esse item de descrição metodológica. Em seguida, nós obrigatoriamente precisamos definir um objetivo para usar esse software educacional e esse objeto digital de aprendizagem. Em seguida, devemos definir também a vantagem tecnológica e o enfoque, que pode ser instrucionista ou construcionista. Isso provavelmente vocês devem ter visto esses dois enfoques anteriormente na unidade 1. Então, mas para que eu defino isso, né? Isso é importante como uma espécie de roteiro para a utilização de um objeto digital de aprendizagem, um software educacional. É importante antes de utilizar isso na prática, definirmos cada tópico desse. Tem a mesma função de um plano de disciplina, tem a mesma função de um plano de aula, porque as respostas o que nós vamos definir para cada item desse vai nos dar respostas e para nós mesmos, como professores, visualizarmos se vale a pena ou não realmente utilizar aquele objeto digital de aprendizagem. Então, primeiramente, o objetivo, né? Ao definir esse item, nós primeiro precisamos se perguntar qual é a finalidade de estar utilizando um software educacional ou um objeto digital de aprendizagem para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, para que serve aquele software educacional? Qual é o intuito de estar utilizando ele? E normalmente este software, ou esse ODA, ele pode estar servindo para dois objetivos. Ou ele serve para nos ajudar o professor no processo de ensino, ou ele serve para ajudar o aluno no processo de aprendizagem. Exemplos de objetos ou software educacionais para ensino poderia ser, por exemplo, um software de construção de slides, ou um software de um vídeo que vai estar apresentando algum conteúdo relacionado ao tópico que está sendo abordado. Já há um exemplo de objeto digital de aprendizagem relacionado especificamente à aprendizagem, focado no aluno, poderia ser um aplicativo em que vai estar um aplicativo móvel que o aluno vai estar utilizando no seu próprio dispositivo para auxiliar ele no processo de aprendizagem de um determinado conteúdo. E aí nós também podemos fazer essa pergunta.
não teria algum outro objeto digital de aprendizagem, ou mesmo não digital, que seria mais útil? Então isso serve para nos questionarmos por que eu estou escolhendo um determinado software ou um determinado objeto para estar utilizando para ensinar aquela disciplina ou aquele conteúdo. Será que não existiria um outro que seria mais adequado ao ambiente, ao contexto em que eu esteja trabalhando? Ou mesmo ele pode até não ser digital. Pode até haver a possibilidade de eu não estar necessitando ou não ser muito adequado à utilização de um objeto digital de aprendizagem. Então essas são algumas questões que devemos fazer e tentar responder. A primeira pergunta, né? Qual é a finalidade desse objeto digital de aprendizagem? Em seguida, podemos, algo que é natural ao utilizar um software educacional, qual a vantagem tecnológica. Normalmente, é importante definir isso porque um objeto digital de aprendizagem, um software, ele vai estar trazendo algum recurso adicional ao processo de ensino-aprendizagem. Então, primeiramente, há diversas maneiras para realizar o processo de ensino-aprendizagem, inclusive tradicionais, métodos tradicionais de ensino que podem ser utilizados. Então, como já existem os métodos bastante utilizados, nós como professores, no papel de professor, precisamos identificar e se perguntar qual a vantagem que o uso da tecnologia na educação, e aí educação eu vou tentar simplificar, podemos colocar que seja dentro de uma disciplina ou para ministrar um determinado conteúdo dentro de uma disciplina, irá trazer como forma de suporte ao processo de transmissão e também de aquisição de conhecimento. Então, alguma vantagem o uso da tecnologia vai estar trazendo. Então, nesse item de vantagem tecnológica, eu preciso identificar, mas qual vantagem é essa? Então, alguns exemplos que eu gosto de citar é motivação, porque muitos objetos digitais de aprendizagem favorecem, motivam o aluno a aprender. O aluno, isso principalmente porque o aluno pode ficar em uma situação, em um ambiente mais lúdico e, consequentemente, motivador. E também, o que ocorre também em muitos casos aqui é o processo de acelerar a aprendizagem, exatamente por conta dessa motivação. E em muitos casos a gente vê softwares que favorecem a socialização, a colaboração entre os estudantes e também a cooperação entre eles para construir, para realizar uma determinada atividade. E outra característica muito importante de aplicativos móveis é exatamente a mobilidade, que vai favorecer com que o estudante ele possa ter acesso ao conteúdo independente de localização, em qualquer lugar e em qualquer momento, pois o aplicativo e o conteúdo vai estar ali na palma da mão dele, e nós sabemos que o smartphone, os dispositivos móveis já fazem parte da rotina diária das pessoas atualmente. Então, o enfoque. Existem dois enfoques de softwares ou de objetos digitais de aprendizagem. O primeiro enfoque é o instrucionista. Esse enfoque, basicamente, vocês devem ter visto na unidade 1, mas basicamente ele tem um papel de passar um determinado conhecimento, passar informação para o aluno. Alguns exemplos de instrucionistas pode ser um slide, pode ser um aplicativo móvel que fornece um texto ou um tutorial inteligente para o aluno. Pode ser também um aplicativo móvel em formato de quiz com várias questões. Pode ser também alguns aplicativos ou sistemas que fazem com que o aluno tenha, pode ser, por exemplo, um jogo o que vai favorecer o aluno a querer conseguir subir de estágio, que aí entra um conceito de gamificação, que é você trazer a ideia de estágios, de níveis, para fazer com que motive o aluno a querer responder mais questões.
como pode também ser um enfoque construcionista. No enfoque construcionista, a ideia é fazer com que o aluno tenha um projeto, tenha um objetivo e que aos poucos ele vá construindo, ele vá definindo, ele vá trabalhando para atingir aquele objetivo. Um exemplo mais clássico de construcionista é desenvolver projetos de robótica, como tem na imagem, desenvolver trabalhos, por exemplo, desenvolver sistemas, desenvolver alguns jogos. Para quem trabalha dentro da área de informática, é mais fácil visualizar esse tipo de exemplo, pois a gente consegue definir tarefas, definir atividades que vá favorecer, por exemplo, a construção de um algoritmo. Um exemplo também dentro da disciplina alguma disciplina que envolva textos, pode ser a construção de um texto. Então, a ideia do construcionista é basicamente fazer com que os alunos, ou um grupo de alunos, ou alunos individualmente, possam construir algo e é orientado a um determinado objetivo. Um primeiro exemplo que eu vou dar de uso de software educacionais e objetos digitais de aprendizagem é uma escrita coletiva síncrona de história. Esse exemplo ele está dentro do fascículo de vocês podem dar uma olhada. Aqui eu fiz algumas alterações para facilitar o entendimento. Então, a descrição metodológica dele. Então, em uma aula de português, em um laboratório de computadores, os alunos são divididos em grupos e dão continuidade a uma história com início e personagens já determinados. Então, o professor pode ser, por exemplo, de uma disciplina de português, ele tem acesso ao laboratório que possui os computadores para todos os alunos, ou grupo de alunos, e aí ele já definiu uma história, que já tem os personagens e já tem um início dessa história, e distribui essa história, idêntica a essa história, para todos os grupos de alunos. Então, um aluno por vez de cada grupo, ele acessa a história e escreve, né? Usando sua criatividade, ele dá continuidade escrevendo aquela história. Observe que aí já tem a ideia de estar construindo um texto, de estar construindo uma história. Ao término da dinâmica, as histórias são lidas, comparadas e discutidas pelo professor. Nesse momento, o professor, por exemplo, sendo um professor de português, de gramática, pode estar discutindo e fazendo uma análise, uma comparação um pouco mais técnica daquele texto. E isso ele pode estar, por exemplo, nesse momento ele pode estar inserindo novos conhecimentos ou pode estar revisando conhecimentos prévios de aulas que ele já tem dado. E quais são os objetivos do uso, por exemplo, dessa escrita coletiva? O objetivo é trabalhar cooperativamente, fazer com que os alunos trabalhem cooperativamente, respeitando a sequência da história que está sendo escrita, e pensar rapidamente para compor o texto. Porque cada aluno vai ter um momento de escrever sua história, então ele vai ter que pensar rapidamente e vai ter que construir em um tempo determinado, contribuir para a construção da história. Qual é a vantagem tecnológica? É a facilidade da edição digital e cooperação. Então, os alunos vão poder estar trabalhando. Um recurso bem legal com o uso do Google Docs, em que vários alunos podem estar editando o mesmo texto e podendo cooperar na edição desse texto e vão estar contribuindo para a construção desse texto. E a classificação é construção, comunicação e cooperação. Essa classificação está relacionada aos itens da unidade 2. Construção, comunicação e cooperação. E o enfoque construcionista. Um outro exemplo é a criação de um robô autônomo. A descrição metodológica desse objeto digital de aprendizagem. Então, nos grupos de alunos, eles constroem robôs utilizando-se de kit de robótica. Existem muitos kits de robóticas vendidos no mercado. Um exemplo bem clássico que eu gosto de utilizar é o Arduino.
o Arduino com sensores e atuadores. Ao termo das montagens, inicia-se uma competição para selecionar o robô mais inteligente. Então, divide-se a turma em grupos, primeiramente. Esses grupos vão tentar desenvolver um robô autônomo e que possa andar, que possa se locomover. E aí vão atribuir a autonomia do robô, vai ser baseada em um algoritmo desenvolvido pelos alunos. Ou seja, o algoritmo é a sequência de passos que o robô vai dar. Ele pode ser inteligente, por exemplo, verificando se há algum obstáculo na frente dele que haja necessidade dele dobrar ou recuar. E aí, quando se termina o processo de criação desses robôs, isso pode demorar uma aula, pode demorar semanas, pode demorar um semestre de aula. É feita uma competição para selecionar o robô mais inteligente. E aí pode ser atribuído métricas para identificar o quão inteligente é um robô. Essas métricas poderiam ser, por exemplo, o quão o robô consegue percorrer um determinado circuito, o quanto ele é inteligente para percorrer um determinado circuito. Esse é um exemplo bem clássico que é utilizado nas Olimpíadas Brasileiras de Robótica, na OBR. Então o professor aproveita para aplicar os conceitos teóricos. Aí ele, dentro da parte teórica, ele pode explicar como os sensores são utilizados, a parte física dos sensores, pode explicar sobre os mecanismos de mobilidade e outros conceitos teóricos que podem estar sendo utilizados até por outras disciplinas. E aí entra a interdisciplinaridade dentro do uso de um mesmo objeto digital de aprendizagem. Então, nesse caso, os objetivos seriam compreender as leis da física sobre as rodanas e engrenagens, ou seja, aí já poderia estar sendo utilizado esse objeto digital de aprendizagem dentro de uma disciplina de física ou dentro de uma disciplina de informática associada a uma disciplina de física. Aplicar conceitos de engenharia, matemática, então já poderia ter também um professor de matemática envolvido, mecânica e lógica. E qual a vantagem tecnológica? Kits possibilitam uma infinidade de montagens a partir da criatividade dos grupos e dos desafios passados pelo professor. Então, podem surgir desses grupos diversos tipos de robôs, robôs com características bem distintas. E isso ocorre principalmente também porque a programação, o desenvolvimento dos algoritmos, ele dá muita flexibilidade aos projetos. Exemplo de software, não só software, mas o kit, né, de robótica, envolvendo software e hardware livre, com o uso do Arduino. E a classificação, construção, programação e micromundo. E enfoque também construcionista. Os dois exemplos que eu coloco aqui para vocês são construcionistas porque normalmente são mais interessantes e normalmente são a longo prazo. O uso da construção normalmente envolve um longo prazo, como é o caso do projeto desse robô. Desafios e reflexões no uso de softwares educacionais e objetos digitais de aprendizagem. Não existe uma receita para a utilização desses softwares e não existe como se prevê qual a melhor maneira de utilizá-los no ambiente educacional. Então, cada professor ele deve ter a capacidade para identificar quando deve utilizar e como deve utilizar. Então, não sou eu e não há nenhuma documentação dizendo. Por isso que é importante a definição de todos esses itens previamente à utilização de um objeto digital de aprendizagem de um software educacional. O educador deve estar sensível na elaboração, para cada caso, de uma metodologia e escolha de software objeto adequado. Então, é por isso que a acessibilidade do professor ela vai fazer com que ele identifique para um determinado contexto, para uma determinada situação, para um determinado conteúdo, para uma disciplina, inclusive para o contexto dos alunos que podem ter mais dificuldades ou mais facilidade para um determinado objeto. Tudo isso deve envolver acessibilidade para identificar qual o melhor. Por exemplo, em um exemplo bem real, é difícil tentar colocar para alunos
que não têm acesso a dispositivos móveis, não têm smartphones em suas vidas cotidianas, para que eles utilizem aplicativos móveis. Embora sabemos que está bem difundido o uso de smartphones, mas em muitos casos há cenários, dependendo de onde for utilizado, é difícil querer aplicar esse tipo de objeto de história e aprendizagem. É difícil querer fazer com que os alunos utilizem um aplicativo móvel para estudar. Então, já em outros casos, já seria um ambiente muito favorável a utilizar desse tipo de objeto de história e aprendizagem, de software educacional. Até porque existem muitos cenários, muitos contextos em que os alunos já estão bastante antenados, já estão muito familiarizados com a utilização de smartphones. O computador não deve apenas digitalizar o que já era feito sem muito sucesso. Então, a ideia não é fazer com que transformar o modelo tradicional em um modelo digitalizado. A ideia é ter criatividade, é fazer com que a aplicação do software educacional e do objeto de história de aprendizagem dentro do ambiente escolar ele seja inserido com inovação. A verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. E isso é bem interessante porque não obrigatoriamente um aplicativo ou um sistema ele vem para ensinar. O professor sempre deve estar presente. Então, sempre esses softwares, sempre esses objetos digitais de aprendizagem, eles devem vir para dar suporte e melhorar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, dar suporte ao professor. Então, qual é o desafio? Qual é o principal desafio que podemos destacar? A qualificação do professor é componente fundamental para o uso do computador na educação. É importante dar ênfase a isso, pois é apenas essa qualificação e o entendimento para poder definir com sensibilidade cada item, objetivo, descrição metodológica, vantagem tecnológica e o enfoque, ou seja, a sensibilidade e o conhecimento técnico, tanto da sua área quanto da área de informática também, para poder utilizar os recursos tecnológicos, que é importante para poder aplicar informática na educação, mais precisamente objetos digitais de aprendizagem, software educativos, dentro de um contexto, dentro da prática docente mesmo. Então, o professor precisa estar antenado, precisa ter condições de definir previamente aqueles itens para conseguir realmente na prática aplicar e ter acessibilidade, principalmente para aplicar esses softwares na prática. Então, fundamental para se tirar proveito de forma adequada dos recursos existentes, conhecer bem os tipos de softwares torna o professor mais aberto para utilizações ousadas e que façam diferença no processo educacional. E isso é importante porque quando o professor tem posse, conhece realmente e identifica que é útil a utilização de um software educacional e sabe que ele pode contribuir, acaba que ele consegue ousar, consegue fazer sempre um pouco mais. E a capacidade para aplicar o ciclo, descrever o processo que nós iremos fazer na atividade, executar, é aplicar na prática, refletir sobre o que aconteceu e, por fim, depurar. O processo de depurar é muito importante, pois é possível identificar que à medida que se vai aplicando, que se vai utilizando softwares educacionais na prática, é possível identificar possíveis problemas. Por exemplo, esse aplicativo ele deveria passar mais tempo com os alunos. Esse projeto que eu construí aqui de robótica, ele deveria não ser executado em apenas um mês, precisaria de 2 meses. Ou, eu preciso de uma conexão um pouco mais rápida com a internet para poder conseguir utilizar esse objeto de aprendizagem. Para esse meu contexto aqui, não vai ser difícil eu conseguir aplicar tal objeto. É melhor utilizar um outro. Então, o processo de depurar basicamente é refletir sobre os resultados e conseguir fazer as correções adequadas
para na próxima vez que for executar, já conseguir fazer as correções necessárias. Então, por fim, eu gostaria de aqui mostrar para vocês um estudo de caso de um objeto de história de aprendizagem. Ele é um aplicativo, o nome do aplicativo é Segundo Mendel, e aí, só para a gente imaginar, se colocar na posição de professor, neste caso um professor de biologia, que vai dar aula da disciplina de genética, e basicamente o que o aplicativo faz? No aplicativo, os alunos são levados a compreender as leis fundamentais da genética por meio de aulas ministradas pelo próprio Mendel. O Mendel é esse rapaz que está aqui de marrom. O desenho é bem lúdico. E ele explica como realizou seus experimentos de genética. Há também algumas curiosidades sobre as principais anomalias hereditárias, como, por exemplo, o albinismo, miopia, polidactilia. E isso vai favorecer o entendimento de genética e vai fazer também com que o aluno ele consiga identificar a importância da genética na vida cotidiana. E para testar os conhecimentos no aplicativo, no Segundo Mendel, existem várias questões. Ao final de cada lição de explicação de cada lei, existe um quiz e também algumas questões. E aí, considerando esse exemplo do objeto de história de aprendizagem desse aplicativo Segundo Mendel, então como seriam as definições de cada item da descrição, né? Primeira descrição metodológica. Poderíamos ter duas opções. Na opção 1, seria o uso do aplicativo durante uma semana ou 2 semanas. Então, em uma aula, o professor iria auxiliar os alunos no processo de instalação do aplicativo, nos smartphones dos próprios alunos, explicar como utilizar o aplicativo, mostrando exemplos de utilização, explicar como é que funciona o aplicativo. E aí o professor recomenda para o aluno que o aluno estude diariamente através do próprio aplicativo. Então o aluno vai poder estar utilizando lá na sua rotina, estudando a genética na sua rotina. E aí, em uma aula futura, após uma semana, ou após 2 semanas, ou após 3 semanas, isso depende do professor, depende também do andamento das aulas, o professor discute em sala de aula o assunto abordado no aplicativo. E aí vai tirando dúvidas, pode tirar dúvidas, pode também adicionar mais conteúdo para complementar o que está no aplicativo. E uma maneira de validar, de verificar se o aluno realmente estudou, é verificar o número de questões feitas no quiz, pois há o registro das questões realizadas no próprio aplicativo. Uma outra possibilidade, e aí em casos, por exemplo, em que os alunos não têm um smartphone, mas em que a instituição ela possibilite, por exemplo, o uso de tablets ou de smartphones e forneça esses recursos tecnológicos para os alunos, é possível, por exemplo, utilizar o aplicativo em uma aula ou em uma sequência de 2 ou 3 aulas em que os alunos estariam utilizando de maneira independente ou de maneira autônoma através do aplicativo. E o objetivo, obter conhecimento de assunto usualmente difícil de ser assimilado. Normalmente o assunto de genética é relato de alguns professores de biologia de que normalmente não é tão fácil de ser assimilado pelos alunos. Relacionar o conteúdo com o seu cotidiano, verificando a importância de estudá-lo. Então é importante verificar que, através do aplicativo, ele relaciona com questões da vida, da rotina do estudante. Qual é a vantagem tecnológica? Assunto na palma da mão, em qualquer lugar, em qualquer momento. É uma vantagem da utilização de aplicativos e da ideia de mobile learning, que é a aprendizagem móvel. Classificação, consulta, pergunta, resposta e jogo. É também um jogo porque no quiz a ideia de gamificação, de pontos a atingir. E neste caso aqui eu trouxe para vocês, né, um enfoque, esse objeto de aprendizagem, ele é instrucionista. Bem, aqui agora eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a atividade desta unidade 2. Dado todos esses exemplos, esses 3 exemplos que eu trouxe nessa unidade 2, dado que
discutimos sobre a prática, a utilização de objetos digitais de aprendizagem, softwares educacionais na prática docente. A atividade vai funcionar da seguinte maneira. O título dela é Utilização de um objeto digital de aprendizagem. Pode ser um software, pode ser um hardware, pode ser um software e hardware, em uma disciplina e conteúdo de escolha do aluno. Então, vocês irão escolher uma disciplina e conteúdo, né? Primeiro escolha a disciplina, depois escolho um conteúdo dentro daquela disciplina. Uma dica que eu dou é, escolha uma disciplina da sua formação, ou que você tem mais afinidade, porque fica mais fácil para desenvolver o trabalho. Então, você deve definir a disciplina, deve definir o conteúdo, e aí pode ser um conjunto de assuntos, ou pode ser um assunto em específico, e aí você vai identificar um objeto digital de aprendizagem para utilizar dentro dessa disciplina e para ensinar esse conteúdo, ou conjunto de assuntos. Após identificar qual objeto digital de aprendizagem você deseja utilizar, e aí uma outra dica para definir isso. Vocês podem estar utilizando de aplicativos, de sistemas, de robótica. Existem vários exemplos que são citados no material complementar que vocês têm acesso. Aproveitem e leiam esse material complementar para pegar mais ideias. Após a definição desse objeto digital de aprendizagem, você vai fazer uma descrição metodológica de como ele vai ser utilizado dentro daquele conteúdo, dentro daquela disciplina. Após isso, você vai definir os objetivos, as vantagens tecnológicas, a classificação e o enfoque. Igualmente os exemplos que eu coloquei durante a aula de hoje. Na imagem, é uma imagem que eu gosto e gostaria muito de passar isso para vocês. Na imagem, o senhor ao lado, ele fala assim: pare, você não é bom nisso. E o estudante lá que está tentando aprender como se toca um teclado ou um piano, ele responde: mas se eu parar, eu nunca vou ser. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Sempre tentem evoluir, que a persistência é uma das características, uma das virtudes mais importantes. Então, eu agradeço a vocês, desejo a vocês bons estudos